Boa noite, meus irmãos, boa noite, companheiros de doutrina. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos oriente mais uma vez nesta noite, na qual buscamos um entendimento mais perfeito para aquilo que nós nos propusemos diante da espiritualidade. Dando sequência ao estudo de obras póstumas, livro este que já dissemos ser todo um entendimento do codificador em cima daquilo que compõe a base da codificação espírita. Sendo assim, estamos estudando de uma forma toda a codificação neste livro, em cima do entendimento pessoal do professor Denizar. Muitos dizem que a doutrina dos espíritos é contrária aos ensinamentos de Jesus. Pode ser para aqueles que não querem entendê-la ou estudá-la como realmente ela exige que seja. Tanto é que nós temos um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, porque o codificador, usando das máximas do Evangelho do Senhor, pede orientação e os espíritos abrem a mente de quem estuda aquele livro. Por isto dizemos que a doutrina dos espíritos veio fazer luz diante das demais religiões. Estudando hoje o problema da obsessão, nós temos por obrigação irmos em busca dos ensinamentos do Mestre Jesus. E vamos encontrá-lo quando lemos em Lucas, no capítulo 6, versículo 35, a recomendação de Jesus para que nós amássemos os nossos inimigos. Lógico que precisa de uma análise muito mais profunda do que simplesmente se apegar às letras que matam. Jesus recomenda que, ao invés de odiar aquele que nos maltrata, nós devemos sim ter por ele piedade, que é um estilo de sentimento já voltado para o bem comum, para o amor. Nós vamos observar isto nos casos acontecidos no nosso dia a dia. Porque nós que ouvimos os noticiários das rádios, das TVs, dos jornais, das revistas, em massacres realizados por A, por B, temos a tendência de nos penalizarmos com os familiares daqueles que foram atingidos e condenarmos o agressor. Não queremos saber em que circunstâncias aquele agressor cometeu aquele crime. Não queremos saber o que ele estava passando ou o que passou em sua cabeça naquele instante. E somos espíritas. Porque, sendo espíritas, somos, ou deveríamos ser, profundos conhecedores destas imantações dos espíritos que se afinam mente a mente, do encarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, e por aí se segue. E como esses espíritos libertos
das máscaras e das amarras do corpo físico, trazem uma visão mais ampla, porque eles sentem como um todo neste grande veículo que nos cerca, que é o éter que respiramos e no qual vivemos. Eles sentem as vibrações ainda pecaminosas que deixamos para trás para podermos resgatar no momento exato. Amamos a Jesus e não seguimos sequer as orientações dadas por ele em seu evangelho. Amai-vos como eu vos amo. Não pequeis nem em pensamento. E vamos ver, companheiros, como a Tina, que se refere à mediunidade ostensiva, porque o médium ostensivo percebe tanto quando uma pessoa está enferma, quando está necessitada. É justamente minha amiga Tina, meus amigos de sala, por ter em si aflorada a sensibilidade da mediunidade, que muitas vezes, por não ter uma boa orientação, não ter tido uma boa orientação, desenvolvimento mediúnico, uma educação mediúnica de forma que não temesse a essas aproximações e sim as respeitasse, termina trazendo para o médium determinados desequilíbrios de ordem psíquica, porque as comunicações para acontecerem, além de precisar de uma conjugação fluídica entre os perispíritos do espírito e do médium, ela se dá mente a mente, mente a mente. Há uma ligação telepática, há toda uma ligação energética da mente do encarnado para com o desencarnado. E os senhores estão vendo nesse desenho como se processa, porque o encarnado muitas vezes buscam os desencarnados em virtude deles mergulharem no seu eu profundo e encontrarem nas suas trajetórias pretéritas onde eles falharam com a lei. Nós dizemos sempre que Deus escreve certo por linhas tortas, o que não é verdade. Deus escreve certo em linhas certas e nós entortamos essas linhas para encurtarmos o caminho, assim pensamos. E assim cometemos as infrações diante da lei. É aqui que volto a Jesus. Passarão as nuvens, mas minhas palavras não. E todo aquele que quiser seguir deverá renunciar a si próprio, pegar a sua cruz e seguir os seus passos, porque ele terá de pôr os pontos nos is e nos jotas. Quer dizer, terá que corrigir todos os erros cometidos diante da lei. Não quer dizer com isto que o elemento vá retrair no tempo para buscar aquele tempo em que viveu, mas a trajetória é individual. E nessa trajetória está toda a ação e as reações que a lei determina para o elemento. É aqui que quando o elemento entra em determinados momentos de reflexão,
ele encontra-se diante daqueles erros cometidos, aquelas infrações, e aquelas energias primárias daquela época vêm à sua mente, trazendo consigo as forças das energias daquele instante que você infringiu a lei. Desta forma, é quando você terá que colocar os pontos nos is e nos jotas, justamente para que a lei seja cumprida. Sim, o médium, quando preparado, quando não tem um dito que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor? Então, quando o médium está com o cobertor adequado, Deus dá o frio. É justamente quando o médium se encontra consciente do caminho que está seguindo, orientado, começa a fluir de si os débitos que ele tem com a lei. Aí vem as dores, que não são físicas, são dores morais. O médium absorve os problemas psíquicos daquele que se encontra diante dele, para que ele sinta como ele errou, e com suas palavras, com as suas ações, com o trabalho edificante, ele possa enxugar aquelas lágrimas, não é? A Marcele responde a Tina com propriedade. Obrigado, Marcele, uma boa noite. Vamos ver mais alguma coisa para a gente dar continuidade. É por isso que não oscilo emocionalmente e sofro. É preciso que haja um equilíbrio, Tina, tá? E ela pergunta, e quando pode terminar essa obsessão, meu amigo? Eu quero dizer a você, Tina, que no momento em que você tem consciência do que acontece em torno de você, dos compromissos que você assumiu quando de suas ações pretéritas, quando se apresentarem diante de você os sofredores que você sentir em você, que você ore calada, que você solicite ajuda aos céus. Boa noite, Denise. Que você solicite ajuda aos céus. Dai-me forças, Senhor, para suportar o peso deste fardo. E não dizer, afaste de mim, entendeu? Uma outra coisa que acontece é que quando você está pronta, haverá a batida à sua porta. E muitas vezes nós fechamos as nossas portas para quem chega necessitado de um cobertor, de uma palavra amiga ou de um pão. E eu falo no lado espiritual. Então, é aqui que você vai transformar esses supostos inimigos em seus amigos. Porque você, com a humildade que você aprendeu, você vai chamá-lo e vai dizer, você tem toda a razão, meu irmão, mas perdoe-me, perdoe-me. Está na hora, não é de você me fazer sofrer, é de nós dois juntos aprendermos a bem sofrer e a crescer. Este é um dos maiores e melhores e mais perfeitos processos de cura. Então Jesus, ele recomenda que nós amemos aos nossos inimigos. Ele não manda que nós caminhemos lado a lado com ele eternamente. Porque ele diz, se vindes fazer oferenda ao meu Pai, e te lembrares que estás em litígio com um dos teus irmãos, deixa aqui a oferenda, retorna,
reconcilia-te com o teu irmão e vinde ambos fazer a oferenda. E muita gente imagina essa oferenda como se fosse sacrifícios de animais, de frutas e de outras coisas. Mas é doar o que tem de melhor em si. É doar aquela porção do amor incondicional pregado pelo Cristo, que já começa a brotar em cada um de nós. Então, Ele não manda que nós amemos a esses inimigos para que nós façamos aplausos para eles. Não. Justamente para a gente começar a servir de exemplo, a dar bons conselhos dentro do possível. Nós vamos ver em Mateus, sim, Tina, veja o que eu disse lá atrás, que por não ter sido bem orientada no princípio, a médium ou médium começa a sofrer um processo de perseguição, porque as comunicações se dão mente a mente, é psíquica, e quando há um desequilíbrio nos neurônios, é de difícil conserto. Mas isto nós vamos entregar lá na frente, me perdoem. Vamos ver também em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 45. Permitam-me ler, porque é longo esse texto. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amareis ao vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. E eu, Jesus, vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz brilhar o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Vamos entender, então, nessas palavras, que amar o inimigo não é se afeiçoar por ele assim de repente. Vai demandar tempo, principalmente que quando nos defrontamos com alguém que tememos pela sua valentia, pela sua brutalidade, pela maldade que nós ouvimos falar que ele faz, o nosso coração acelera. No entanto, a gente não deve alimentar contra eles nenhum sentimento ignóbil, porque já sabemos que somos geradores de energias e condutores dessas energias, além de receptores. E quando geramos em nós um sentimento de ódio, de vingança, nós estamos levando para as esferas celestes essas energias que são absorvidas nas egrégoras. Por favor, Fristone ou Isis, se puder colocar o que seja isto, façam por favor. E todo aquele que estiver naquele mesmo campo de vibração, ele vai receber nessas egrégoras a alimentação energética que vai fortalecê-lo cada vez mais. É a gente estender sempre a mão, quando possível, que dizem os grandes expositores de nossa doutrina. Há um vizinho que não se dá bem conosco, todos os dias o bom dia. Um dia ele vai se tocar e vai lhe responder. Nós vamos ver em Marcos, capítulo 5, versículos 6 e 7, quando ele se encontra com aquele possesso, porque era assim que era falado a respeito do obsidiado. E eles conheciam a Jesus. Observem que quando Jesus
se aproxima, eles perguntam de imediato: o que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? E conjura a Jesus. Jesus pergunta apenas: como é o teu nome? Ele diz: legião, porque somos muitos. Isto corrobora o que nós falamos ainda esta semana, quando falamos do universo setenário, quando falamos da criação dos pontos por onde a evolução da humanidade aconteceu, não em forma aritmética e sim geométrica. Cada um daqueles pontos, um responsável. E esse responsável se desdobrando geometricamente. É assim, meus irmãos e meus amigos, que a gente vai ver os ensinamentos maiores de Jesus a respeito dos inimigos. E nós estamos tratando hoje desses inimigos, entre aspas, que dizemos no movimento espírita que são os látegos da justiça divina. Observem que a Isis pergunta por que os espíritos protetores não determinam que eles se retirem. Eu gostaria, antes, de adentrar no campo das formas de obsessão conhecidas pela doutrina dos espíritos. Dizer que estamos sempre voltados muito mais para aqueles que têm a mediunidade ostensiva, não isentando os demais de sofrerem a perseguição, mas levando para o campo dos médiuns ostensivos, nós estamos buscando para que eles tomem cuidado, vigiando e orando, porque quando o médium apresenta esta condição, é justamente quando há as maiores aproximações. E no livro dos médiuns é dito que o maior escolho para a mediunidade é a obsessão. Porque justamente é quando os espíritos encontram ainda bruto o diamante que eles buscam domínio sobre eles. Quanto mais eles se afinam com o médium, melosos, disfarçados, mas o médium tende a confiar neles. E é então aí que é preciso que haja uma fé, uma vontade própria. Porque que mérito tem se um de nós entrarmos num ringue para lutar com um outro lutador e tiver 2 contra 1? O mérito maior é para quando está 1 para 1 e pelo seu espírito combativo ele vença com honestidade. Eis a razão, Isis, dos espíritos protetores não interferirem e até interferem quando eles começam a aconselhar, coisa que nós geralmente não ouvimos. É aqui que nós vamos entender porque dizem sempre que a obsessão, e isso é um fato, esse nome é mais levado por conta dessa influência má de um espírito mau. Mas sempre a doutrina está dizendo que isto acontece pela lei de afinidade. Lei de afinidade. É justamente através desta lei de afinidade que os espíritos se aproximam. Os senhores estão vendo esses 2 primeiros
desenhos no vídeo. Este primeiro, a luz intensa, é o espírito como eles se denominam, uma faísca, uma centelha, uma luz intensa. Em torno dele, vocês vão encontrar o que Kardec chamou de fluido cósmico universal. Observem que todo o fundo é preto, porque isto aqui é a massa escura, a matéria elementar do universo, que é uma energia, de onde a inteligência, que é a alma, retira para formar o material para as suas construções, sendo a primeira dela o seu perispírito. Gênesis, capítulo 14. O perispírito é a mais perfeita combinação do fluido cósmico universal em torno da alma ou de uma inteligência. Vocês, aqui neste primeiro quadro, vocês vão ver o espírito liberto do corpo físico. No segundo quadro, você vai ver o espírito com o perispírito, nome dado por Kardec, mas que os antigos já conheciam com outros nomes. E este perispírito, denominado por Kardec, ele é composto de 7 corpos, ou 7 camadas energéticas. E é através dessas camadas que o espírito encarna-se, agregando molécula a molécula nessa terceira figura, que é o corpo. No caso da obsessão, meu amigo Freestone, o espírito desencarnado aproxima-se do encarnado. Este segundo campo, que é o perispírito, é o espelho que representa o que vai na alma que está encarnada. Ele expande o seu perispírito e nessa expansão encontra o perispírito do espírito desencarnado. Os perispíritos se fundem e nesta fusão ele, o desencarnado, está lado a lado com o desencarnado, apto a comandar o campo cerebral que está no corpo físico, que pertence ao espírito encarnado. Existem 3 tipos de obsessão, sendo a primeira a simples. Nesse processo simples de obsessão, nós vamos ver que o elemento geralmente tem consciência disto. Quer ver uma coisa? O Freestone, meu amigo gaúcho, gosta de tomar chimarrão, boas conversas e não é dado a palavrões. Gosta de uma boa piada à beira da fogueira e tudo bem. E de repente, por isto ou por aquilo, ele descobre-se soltando palavras obscenas. Entre 2 sai 3 palavras obscenas. Isto não é do Freestone. E uma hora ele vai dizer, opa, tem uma coisa errada em mim. Eu tenho que me policiar. É justamente o Evangelho. Vigiai e orai, porque é a oração o maior antídoto para esses males. Vejam os senhores que um dos venenos mais fortes já conhecidos é um tal de 1080. E ele é retirado do rato, que tem um veneno fortíssimo e dificilmente a pessoa mordida pelo rato não vai ficar com a mazela. Nós temos o antídoto para mordidas de cobra. E ela vem justamente do próprio veneno da cobra.
manipulado pelos cientistas e é preparado o antídoto contra ela. E o melhor antídoto para a obsessão é a oração e, em consequência, a mudança comportamental. Esse espírito, ele geralmente, ele começa a se imiscuir na vida um do outro. Sim, Isis, eu falei, você pergunta se a sua forma de pensamento atrai esses obsessores. Sim, mas você pode destruir as suas formas de pensamento. São criações suas. Quando você ler um livro chamado Técnicas da Mediunidade, com Pastorini, ele te ensina, em cima das frequências de rádio, como você trabalhar o seu pensamento. Sim, Denise. Agora, minha amiga, eu questiono muito este livre-arbítrio. Será que o livre-arbítrio é tão livre como nós imaginamos? Veja que no Livro dos Espíritos vem a pergunta, esses espíritos maus, eles podem dar sequência? Se não, porque Deus não permite. Então já vimos como acontece a obsessão simples. E quem quiser se aprofundar, Livro dos Médiuns, capítulo 23, no item 238. Quando diz que o obsidiado nem percebe, tá? É aquele menino chato que chega, tio, dá um bombom, todo dia aquela mesma hora, todo dia, entendeu? Aí você termina dobrando-se ao desejo daquela criança. Sim, nossa fé tem que estar pautada em preces, orar e vigiar. Depois nós vamos encontrar a pior das obsessões, é a fascinação. Esta é a pior das obsessões. Porque dizemos sempre que vivemos num mundo de ilusão. E estamos no caminho certo, estamos mesmo no mundo de ilusão. Por isto Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Este mundo ilude os 5 sentidos que trazemos conosco e ainda deixa o 6º sentido desorientado. No mundo dos espíritos, no mundo onde atua o espírito como espírito, ele tem um entendimento amplo, porque ele não tem olhos, não tem pernas, não tem braços, não tem ouvidos, não tem boca. Ele ouve, vê, sente por um todo. Então, nesse processo da obsessão por fascinação, o médium começa a ser iludido. Esta ilusão, a primeira coisa é afastar o elemento das pessoas que poderão interferir naquele processo. Você, Fristone, é muito meu amigo. Quantas vezes você me orientou e eu, levado por esta obsessão, eu me afasto de você para não ouvir as verdades que você sempre me falou, como se eu tivesse com raivinha de você. É esta a atitude dos espíritos para que o elemento se afaste dessas pessoas, porque elas poderiam e poderão dar conselhos. Rapaz, não é por aí, é por aqui, vamos fazer isso, eu vou te ajudar, vamos fazer. Então a pessoa, a primeira coisa que faz é se afastar desses amigos. E não percebe que está sendo joguete de mentes desencarnadas, de outras inteligências, que não fazem a ingerência direto, que bate de frente. Eu estou vendo as pessoas estão me vendo. No caso deles, pessoas como a Tina, como a Marcele, como a Isis e outros e mais outros, sentem e conhecedores das energias que compõem o universo e a sua formação ou a sua mutação através do entendimento pelos estudos.
essa pessoa vai sentir quando essas energias é apenas o vento frio do Rio Grande ou o vento quente do Nordeste. Ou, em ambos os casos, é a presença da espiritualidade. Por que Isis, que fez a pergunta lá em cima, os protetores não rechaçam esses elementos? Eles geralmente sopram aos nossos ouvidos, tocam em nós, dizendo assim, cuidado, cuidado, e a gente está dando pouca importância para aquele fato. Então, no livro dos Médiuns, nesse capítulo 23, o codificador diz que ele, o médium ou o obsidiado, está submetido a uma ilusão. Prestem atenção, porque nós vamos encontrar em nossos consultórios médicos isto: está submetido a uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que de certa maneira lhe paralisa o raciocínio relativa às comunicações. Quem já foi a psiquiatra, a psicólogo, aqueles elementos que fazem terapias de vida passada, sabem que eles trabalham com o seu magnetismo, induzindo o paciente a se tornarem dóceis às suas orientações e, através da elevação musical e da coloração do ambiente, aquele elemento faz com que aquela alma entre em êxtase e entre em comunicação com o mundo dos espíritos, aonde ele vai ter uma liberdade relativa e vai dali transmitir justamente o que o profissional quer, porque ele não pede para ir adiante, ele pede para ir à sua retaguarda, quando ele encontra as falhas do passado e o profissional vem trabalhando, tá? Então vocês vão ver agora a outra, porque a cromoterapia, Freestone, eu condeno, veja bem, é uma observação pessoal, dentro das casas espíritas, porque a cromoterapia é um tratamento, é uma terapia através da indução de cores. Observem que todos nós fazemos esse tratamento diariamente, principalmente as mulheres que têm a sua vaidade e quando vão sair, elas vão aos seus guarda-roupas e derruba todo ele em busca de uma roupa. Bota uma, eu não gostei dessa, bota daquela, eu não gostei, bota daquela, até que acerta uma que se encaixe no seu estar naquele dia. Ela ali vai receber a luz solar e através da luz solar ela vai equilibrar a necessidade das cores, quer ver, das energias no seu corpo. No campo do tratamento espiritual, você é o gerador, você é o receptor e você é o doador. As energias geradas pela alma na mente, que é o universo, ela vai gerar aquilo que ele vai no coração. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. E é através desta geração que pelas extremidades de sua mão e por todos os poros do seu corpo, que são os chakras, não só os 7, mas por todos,
vão ser emitidas energias para o assistido, multicoloridas. Observando isto, a ciência acadêmica encontra a cromoterapia. Aí vem os centros imitando quando tem a mais perfeita, que é a natural. Me deixem, que estamos quase para encerrar, falta só 8, 10 minutos, entrar na subjugação. Verinha, no passe existe esse equilíbrio, esse ajuste, no passe. Porque muita gente, ainda ontem falávamos alguma coisa sobre o passe, e parece que não foi muito aceito, as pessoas deixam subir fulano, deixa cicrano e não sei o que e tal. Por quê? Porque as pessoas, assim, você é doador de fluido, é passista, então acabou-se. E não prepara o médium para ele ser um passista verdadeiro, saber atuar. E por quê? Porque veja bem, você doa as suas energias, mas quem transporta as suas energias para o assistido? Ah, não, ele suga através dos chakras. É errado, é mentira, e não é assim. Não é assim. Tem todo um processo com órgão físico comprovado pela ciência, que é o condutor dessas energias. Mas vamos deixar isso para outro dia. Então, na subjugação, a influência do espírito, ela deixa essa desenho aí, por favor, isso. Veja bem, nessa subjugação, a influência, ele deixa de ser apenas superficial. O espírito já está praticamente instalado, veja bem, praticamente, porque, como dizemos, o médium é o responsável por aquele corpo e por tudo que ele fizer. Então o espírito, após se apossar está errado, após se aproximar e se juntar fluidicamente ou perispiritualmente ao médium, ele passa a ter acesso à cabine de comando do corpo físico, que é a base, o crânio. Ele sabe como ninguém aonde vai tocar para que seja levantado o braço esquerdo, seja o braço direito, a fonação, a audição, a visão e tudo mais. O espírito encarnado, ruído pelos erros cometidos no passado e sem nenhum alicerce para dizer: eu errei, feito aquele moço que está lá: Senhor, eu sou um pecador, perdoa-me. Enquanto os outros diziam: eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí o cara lá atrás bateu no peito: Senhor, eu sou um pecador, perdoa-me. E tchau e benção. Então você veja que esse espírito, ele começa a atuar sobre a imoralidade, porque é a moral jogada na lama. Com isto, ele tem ascensão sobre aquele espírito, igual o patrão tem sobre o empregado, e faz com que ele próprio se submeta às humilhações. Você vai fazer isto. Mas isto nós não vemos apenas de desencarnado para encarnado. Quantas pessoas que vivem no mesmo teto, no mesmo ambiente de trabalho, não sei o quê, e se acha dono proprietário e começa a dominar a outra. Quantas pessoas existem que não faz nada se não for consultar ao outro? Então, a gente vai ver que esses elementos, eles sentem-se subjugados de uma forma tal que as decisões absurdas que ele toma é uma espécie de ilusão. O espírito simplesmente mostra a ele, em sua mente, não é uma ligação mental, ele mostra a ele que aquilo é bom. E ele vai e faz. É rico, é bonito. Às vezes o cara é mais feio, mais feio do que eu não pode ter, né? Mas
Ele acha-se bonito. É um corpo sarado e tudo mais. É justamente quando ele paralisa a vontade, quando ele já está numa ligação tão profunda que ele mesmo passa a atuar sobre os órgãos materiais da vítima. Como a dizer assim, fica aí no canto, eu vou fazer, eu mesmo vou fazer. Aí o espírito começa a atuar. Lembrando que isto não é constante. Estes casos são repentinos, mesmo naqueles que se encontram alienados em hospícios. Eles têm os momentos de sensatez. Existe uma quarta possibilidade, que esta eu, na minha santa e bendita ignorância, eu rejeito totalmente, que é a chamada possessão. Inclusive, existe uma exposição nossa, na qual eu mostro que Kardec, naquele instante, ele ficou em cima do muro. Por quê? Ele diz nesse capítulo 23 que é um termo que foi usado por aquelas pessoas que creem nas penas eternas. Errou, vai para o inferno. Pronto, acabou-se, não tem mais jeito. Aí essa pessoa ainda diz que crê em Jesus. Quando ele chegou dizendo assim, não vim para Frístone que já está salvo. Eu vim para Juarez que precisa ainda ser salvo. Tá? Então, não existindo aqueles que são perpetuamente para o mal, essa possessão não existe. E vem um outro, que este mesmo capítulo diz que ele não adota o termo possessão, como eu penso, porque implica a ideia de que o espírito toma o corpo. Na verdade, a obsessão há um constrangimento moral. Hermínio Corrêa de Miranda tem um livro chamado Habitação, uma coisa assim, Condomínio Espiritual, que ele fala muito sobre isto, de você ceder espaço, né? Espaço para que alguém se comunique através de você. Lá adiante, ele vai e faz uma retificação. É por isso que eu pergunto, quando era que ele estava certo? Quando é que ele estava certo? Porque na Gênese, no capítulo 14, na qual ele cita o perispírito, ele diz assim, o termo possessão é a forma da ação do espírito sobre o encarnado, distinguindo-a da subjugação. Na obsessão, o espírito atua exteriormente, como mostramos naquele desenho anterior, na identificação de ambos, na fundição deles, na fusão deles, né, para isso. Aí quando ele diz que na possessão, em lugar do espírito agir pelo exterior, ele substitui o espírito encarnado, faz domicílio em seu corpo. Aí diz, sem que todavia este o deixe definitivamente. Aí vem a pergunta meio complicada. Se ali vai habitar duas pessoas, e Kardec diz que no dia que a religião apontar para um lado, a ciência apontar para o outro, deixasse a religião e seguisse a ciência, a pergunta vem, no caso que ele cita na Gênese, que o espírito substitui, por assim dizer, aí ele ainda é meio, né, por assim dizer, substitui, por assim dizer, quer dizer, ele diz, mas não diz. O espírito encarnado faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente. Aí a ciência diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Para encerrar,
Este desenho que os senhores e as senhoras estão vendo aqui, só para orientação rápida, para que as senhoras, que os senhores busquem, e eu tenho certeza disto, que eu vou falar, e da afirmação que eu vou fazer. Por quê? Quando esta informação me chegou, por força de uma doença desta filha na qual estou na casa dela agora, ela fazendo uma cirurgia de coluna, ela na área de saúde, quando começamos a conversar pós-cirurgia, ela me disse uma coisa que me instalou na mente. Aí eu me fala disso, ela me falou ao modo da ciência. Eu fui para casa, peguei o computador e mergulhei nele. E comecei a perguntar aos meus amigos de internet, os virtuais, e não. Encontrei um que me deu uma leve esperança, até que encontrei a base de tudo. Os senhores vão ver aqui o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o umbilical, o esplênico e o básico. Quando nós aplicamos passe, como dizíamos, nós geramos energias tais quais temos em nosso coração. Aquilo que trazes em teu coração é o teu tesouro. Por quê? Porque o coração, sendo um órgão de sentimento, inclusive a ciência está encontrando neles algumas coisas muito parecidas com os neurônios, e comandado pela alma através das energias dos neurônios, ele praticamente mede as vibrações sentimentais do ser. Quando você emite as suas energias, essas energias elas fluem por esses chakras básicos e por todo o seu corpo, porque não deixa de ser um todo. No entanto, o maior fluxo dessas energias acontece nesse chakra superior, no coronário. Vocês estão vendo um desenho que representa a coluna. Vocês estão vendo cada um dos nódulos dessa coluna. Toda ela tem uma reentrância, ela tem um buraco, bem popular, no meio dela. E é nesta reentrância que se encontra um órgão que é de suma importância para a alimentação energética dos órgãos do corpo físico. Esse órgão, ele no topo desse nódulo, eu não sei como é que eu tô, não sei se é isso mesmo que chamam, mas é esse primeiro osso da coluna lá na nuca. Ele tem uma espécie de vamos dizer assim, uma luva dessas que a gente usa para fazer curativo, essas coisas. É um saco, uma bola feita a cabeça do polvo, e através dela existe um cordão finíssimo que está ligado ao cérebro, a razão pela qual dizem a tua vida está por um fio, esse fio partindo da embolia cerebral. Mas é através deste órgão que, à medida que ele vai descendo pela coluna, ele é cheio, não é tentáculos, mas eu estou fazendo uma comparação com o polvo para que vocês entendam melhor. Eles têm uns tentáculos, e esses tentáculos eles vão se enraizando para diante do corpo, como se estivesse abraçando o corpo como um todo. E são eles que energizam a garganta, o aparelho fonador, o auditivo, o cardíaco, o umbilical. Quando chega no básico, ele se divide para irrigar as duas pernas. Quando há
qualquer comprometimento nesse órgão, a pessoa começa a sentir problemas sérios. Chama-se medula cerebral. Coloquem no Google e vejam a função desse órgão e depois comecem a analisar com os passes e veja se nós poderemos futuramente conversar melhor a respeito disso. Então, amigos, irmãos, salvo o melhor juízo e, logicamente, uma observação dos senhores, das senhoras. Se não tiverem mais alguma colocação, alguma pergunta, eu gostaria de encerrar por hoje os nossos trabalhos, desejando a todos uma boa noite, desejando a todos a paz no coração, a luz do entendimento, para que possamos dizer: somos filhos do mesmo Pai. Boa noite e muita luz para todos.